Podem sentar, queridos. Nós temos vivido um tempo fantástico até agora, certo? Mas eu tenho uma missão difícil aqui, nesse momento. Eu quero começar com uma pergunta para você. Você prefere ouvir uma verdade desagradável ou uma mentira confortante? Uma verdade que não agrada ou uma mentira, aquele tapinha e uma mentira que te deixa relaxado e feliz? Deixa eu dar alguns exemplos de mentiras confortantes que a gente ouve. Quer ver um? Siga o seu coração. Ele vai te mostrar o que fazer. Mentira. Outro, acredite na sua intuição. Ou talvez, desde que você se sinta feliz, o importante é ser feliz, então tá valendo. Mentiras do diabo. Mas sabe de uma coisa? A verdade, ela nem sempre é agradável, certo? Em vez de seja feliz, você sabe o que Jesus realmente ensina? Lá em Lucas 9:23, ele diz assim: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser acompanhar-me, o que ele diz aqui? Fala comigo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma verdade, não é nada confortante. Você entende o que eu quero dizer? Essa manhã, queridos, eu estou aqui para falar de uma dessas verdades. Uma verdade nada agradável. E nós temos tido um tempo muito agradável até agora, certo? Mas o Evangelho, ele fala da graça e ele fala do problema também. Ele fala do amor de Deus e ele fala do pecado que está em nós. E a verdade que eu quero trazer hoje é que um dia nós seremos julgados. A verdade é que haverá um dia da vingança do nosso Deus. Vamos lá novamente, a gente tem trabalhado aqui Isaías 61, e é para lá que nós vamos. Vamos lá no texto de Isaías 61, e se nós compararmos o texto, talvez, do profeta Isaías, que foi lido agora há pouco, com o texto de Lucas, que na nossa primeira mensagem o pastor Marcos leu, nós notaremos que existem algumas diferenças nesses textos. Veja lá comigo o texto de Isaías 61, versículo 2. Ele diz assim: para proclamar o ano da bondade do Senhor e, lê comigo, eu quero ouvir vocês, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Talvez você tenha então percebido que em Isaías tem algo que não é citado lá no texto de Lucas. Ao olhar para o texto de Lucas e comparar com o texto de Isaías, você pode até pensar alguma coisa do tipo: viu só? Isaías fala desse dia da vingança, mas Jesus omite essa informação. Eu acho que Jesus acabou com esse negócio de juízo final. Sabe, afinal de contas, Isaías, 700 anos antes de Jesus, certamente Deus mudou de ideia. Talvez você pense, pensando bem, sabemos, né, que Deus é amor. Jesus veio para proclamar o quê? As boas notícias, Ele é amor. No final, o amor vence. Estaremos todos felizes e contentes lá no céu, juntos e felizes. Mentira confortante. Será que Jesus cancelou a ideia do dia da vingança? Será que Jesus convenceu Deus Pai que Ele teria muito mais seguidores e muito mais likes se eles deixassem esse negócio de juízo final de lado? Não, queridos. Não é verdade. A ênfase de Jesus no texto de Lucas era o cumprimento da vinda do Messias naquele exato momento. Jesus era aquele que não somente viria, como é o caso lá em Isaías, mas é aquele que já estava lá.
Jesus sabia que a parte do texto de Isaías que fala sobre o Messias estava se cumprindo, estava sendo cumprida naquele exato momento. Porém, a parte do texto que falava do que? Do dia da vingança do Senhor, seria cumprida sim, mas em um outro momento. Para Isaías, a vinda do Messias e o dia da vingança eram coisas futuras. Mas no texto de Lucas, o dia da vingança era futura, mas o Messias já era presente. Nós ouvimos hoje então sobre intimidade com o Espírito Santo, que Deus nos ungiu o Messias. Ouvimos sobre cuidar e libertar aqueles que precisam. O texto mostra que o ungido do Senhor era escolhido para proclamar o ano da bondade do Senhor. E a boa notícia é que todos nós sim temos uma chance. Nós aqui na IBB temos proclamado essas verdades aqui constantemente. Nós cremos que o Senhor também nos escolheu para proclamar essas boas novas. O ano aceitável, as boas notícias. Porém, queridos, como dizia um professor meu, porém, contudo, todavia, quero trazer aqui algo que não tem sido tão proclamado assim. O foco que esse texto dá agora é no dia da vingança do Senhor. É o juízo. O texto diz claramente, para proclamar o ano da bondade do Senhor e, fala comigo, o dia da vingança do nosso Deus. Me parece que vocês não estão mais tão confortáveis agora, como eu também não estou. O dia da vingança do nosso Deus. Gálatas, no capítulo 6, nós somos ensinados que com Deus não se brinca. E que nós colheremos o quê? O que nós semeamos. Queridos, nós precisamos proclamar o juízo também. O Senhor se vingará do mal. Nós precisamos proclamar o juízo também. Sabe, queridos, há algumas semanas atrás, eu fiquei chocado com uma notícia na internet, lá no Globo. Eu li isso aqui. Após recusa de mais de 80 igrejas, casamento de brasileiro, foi aqui, com 9 mulheres, teve cerimônia com padre em São Paulo. A minha indignação não é porque 80 igrejas negaram. Alguns talvez vão falar, nossa, mas negaram, né? E onde está o amor? A minha indignação é saber que uma aceitou. Que mundo é esse? Onde nós vivemos? Um mundo onde pessoas enaltecem o pecado e chamam isso de liberdade. Um mundo onde comportamentos que afrontam a santidade do nosso Deus são louvados e, pior de tudo, encorajados. Que mundo é esse? Um homem que casa com 9? Uma passeata na Alemanha, há pouco tempo atrás, a favor da zoofilia. Uma cantora brasileira premiada que abertamente declara que o que ela tem de melhor não é a voz, mas é o corpo. Sabe, queridos, o Senhor, Ele não está procrastinando a sua volta. O Senhor, Ele não está nos enrolando. Ele está nos dando tempo. Ele está sendo gracioso, Ele está sendo misericordioso. O Senhor Jesus, o Messias, Ele veio como servo, Ele veio como Salvador, mas sabe de uma coisa? Ele voltará como juiz, Ele voltará como rei. Você está preparado para isso? Você está preparado para o juízo? Se você for um discípulo dele,
o juízo dele não cairá sobre você. Mas se você não for um discípulo de Jesus, o dia da vingança é para você. Esse dia da vingança não é um dia de 24 horas que vai dar tudo errado na sua vida, mas é um período. Esse dia da vingança será um período de tempo em que tudo que a palavra de Deus diz se cumprirá. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus ensinou sobre isso lá em Lucas 21, no versículo 22, ele diz assim: pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Nós não vamos entrar a fundo aqui na doutrina, na escatologia. Eu vou deixar essa parte para EBD, tá certo? Fica a propaganda. Vai para EBD. Mas eu tenho o dever de te alertar. Se você não tem Jesus, esse dia terrível vai chegar para você. Esse dia virá para você ou no dia da sua morte, ou no dia em que Cristo voltar. Só existe um jeito de estar preparado para esse grande dia. Se você for um crente em Jesus, não tem muito com o que se preocupar. O seu dever é proclamar. O seu dever é proclamar as boas notícias e o seu dever é proclamar as más notícias. A palavra de Deus ensina que o juízo de Deus é justo. Me deixa eu explicar um pouquinho para você sobre essa justiça de Deus, tá? Existe uma máxima que diz o seguinte: a dignidade do ofendido, ela determina o tamanho da pena do ofensor. Eu vou repetir: a dignidade do ofendido. Se você fez a jornada do discípulo, mais uma propaganda, você já ouviu isso. A dignidade do ofendido determina o tamanho da pena do ofensor. Isso significa que você passará muito mais tempo preso se ofender um presidente do que se ofender um indigente. Consegue entender isso? Dependendo do país em que você estiver, se você ofender alguém de uma casta menor, nada vai acontecer. Mas se o ofendido for alguém de uma casta superior, um dignatário, alguém mais importante, a morte será o seu fim. Não só o seu, mas da sua família inteira, caso o ofendido seja alguém muito importante, muito digno. Agora, pense comigo então. Qual é o tamanho da dignidade do Deus que criou e sustenta todas as coisas? Qual é o tamanho da dignidade de Deus? De um Deus que é único, de um Deus que é onipotente, onipresente, que é eterno, infinito e perfeito. Qual é a dignidade desse Deus? Dignidade infinita. Você concorda comigo? Esse Deus tem uma dignidade infinita. Quando nós pecamos, quem nós ofendemos? A quem o pecado ofende? É por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Você percebe? Qual é o tamanho da pena que todo pecador, como você e eu, temos que pagar? Se a dignidade do ofendido é infinita, a pena é infinita. Romanos 6 diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Nós não estamos então falando de uma morte física apenas. Isso seria muito pouco para pagar a culpa infinita do pecado, certo? O pagamento pelo pecado, ele vem na forma de morte eterna. Então quem é que pode pagar essa pena? Você consegue pagar a fiança da morte eterna? Somente um ser infinito pode pagar essa pena. Você concorda comigo? Só que a culpa é nossa. A nossa culpa é infinita. Mas somente um ser infinito
pode pagar essa pena. Infelizmente, até onde eu saiba, nenhum de nós aqui é infinito. Não existe nenhum ser humano infinito, você concorda? Então temos um problema. A não ser que exista alguém que é 100% ser humano, porque ele pode pagar a nossa conta, certo? Mas que seja também 100% infinito, 100% Deus. Você sabe de quem eu estou falando aqui, né? Quem é 100% Deus e 100% homem? Quem é? O Deus homem, que nasceu, que cresceu, que foi tentado em tudo, a palavra de Deus nos ensina, mas nunca pecou. Esse Deus homem sofreu, morreu, ressuscitou para salvar o ser humano. Só que esse mesmo Jesus que ressuscitou e foi levado aos céus, ele voltará. Você pode falar, Jesus voltará? Jesus voltará. Veja comigo o texto lá de Atos 1, do versículo 9 ao 11. Diz assim: tendo dito isso, que Jesus tinha acabado de dizer, é que vocês serão minhas testemunhas. E tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles, os discípulos, olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará, da mesma forma como vocês o viram subir. Jesus veio à terra como cordeiro para morrer. Mas ele voltará como leão para reinar. Aleluia! Jesus veio à terra para morrer como cordeiro, mas ele voltará como leão para reinar. Aleluia! Você está pronto para isso? O Senhor Jesus, ele é o vingador. Ele irá julgar todo aquele que não pertence a ele. Em Romanos 12, no versículo 19, nós lemos o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. Veja lá comigo também Hebreus, capítulo 10, no versículo 30 e 31. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe aquela pessoa que zomba de Deus? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe aquele homem que vive em pecado, que todos os domingos talvez está aqui na igreja, mas que em casa é uma pessoa completamente diferente, longe de Deus? Aquele que brinca com Deus e que acha que tudo bem viver para agradar a si mesmo? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe aquele adolescente ou jovem que desonra os seus pais, que desobedece, que desrespeita e que vive como se fosse o seu próprio Deus? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Queridos, eu oro ao Senhor para que aqui nenhum de vocês seja alvo do dia da vingança do Senhor. Eu oro para que cada um de nós seja capaz de proclamar as boas e as más notícias.
Alguém disse que o pecado, ele é pior do que a morte. Porque a morte não pode nos separar do amor de Deus. Mas o pecado sem arrependimento, sim. O pecado sem arrependimento é a única coisa que pode te separar do amor de Deus. Você, querido, está preparado para proclamar o dia da vingança do nosso Senhor? Você está pronto para não simplesmente acariciar o ego das pessoas e falar sim, Deus é bom, Deus é poderoso, mas Ele não vai aceitar o seu pecado? Você está pronto para proclamar essas verdades que não agradam, essas verdades desconfortáveis, desconfortantes? Você está preparado para enfrentar o grande dia do nosso Senhor? Se você já tem Jesus, a tua missão é proclamar as boas novas. A tua missão é proclamar que Jesus veio como o cordeiro e Ele vai voltar como o leão. Mas, querido, eu quero falar especificamente com você que talvez ainda não entregou a vida para Jesus. Que tem vivido uma vida religiosa, de vir aqui todo domingo. Você está preparado para enfrentar o dia da vingança do Senhor? Abaixa a sua cabeça, hoje é dia de você pedir perdão. Hoje é dia de você clamar misericórdia. Feche os teus olhos. Traz à mente pessoas que você precisa proclamar essas boas novas. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode fazer isso hoje. Simplesmente declarando que você entende que você é pecador e que o pecado te afasta da presença dEle. Pede a misericórdia para Ele. Diz: Senhor, eu quero estar preparado para o dia do julgamento, para o dia da tua vingança. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que um dia veio a essa terra como o Cordeiro, para morrer pelos nossos pecados. Nós te louvamos, Pai, e te engrandecemos, porque sabemos que um dia o Senhor vai voltar. E o Senhor vai voltar para reinar dessa vez. E todos nós que caminhamos contigo, que temos diariamente ouvido a tua voz e ouvido o teu Espírito, nós que somos selados com o teu Espírito, Pai, nós caminharemos para os teus braços em alegria, Pai. Mas aqueles que não te conhecem, Senhor, serão julgados. E, Senhor, o meu desejo é que nenhum desses meus queridos irmãos aqui enfrente esse dia como alguém que não tem Jesus, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque a Tua palavra revela, Pai, os Teus planos, revela, Pai, o Teu plano de salvação para todos nós. E nós entregamos, Pai, as nossas vidas para proclamar as boas notícias e para proclamar a Tua vinda, Pai. No nome de Jesus.